Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara adia por uma sessão projeto que inclui guia de turismo no programa Cartão Família Carioca. Garçons voltam ao trabalho usando máscaras no atendimento ao público. Eles não entendem muito o que a gente fala, porque por causa da máscara, né? Aí às vezes não ouve, aí às vezes eles não entendem que a gente também precisa se proteger, né? Então, mas a gente mantém uma distância. Museu dos Meninos preserva a história de jovens negros do Complexo do Alemão. Eu entendi que seria importante que a gente criasse um espaço onde a gente pudesse mapear, preservar e escrever memórias desses jovens enquanto eles ainda estão vivos. Porque essas histórias só ganham visibilidade quando morrem. Não saia daí, a gente volta já. Ei, você que está ligado na TV Câmara, sabia que a gente faz parte da rede legislativa? 4 emissoras em um único canal para você saber como são debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida. E atenção, no dia 29 de agosto, os canais da rede legislativa vão ser alterados em algumas cidades. Para saber mais, acesse câmara.leg.br/rede legislativa. A rede legislativa é transparência e informação na sua televisão. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias com as informações da sessão plenária desta terça-feira. O repórter Renato Chapot traz os detalhes. A sessão começou com o presidente da Câmara dando explicações sobre o arquivamento de um pedido de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. A questão foi levantada pelo vereador Tarcísio Mota na última sessão. Em resposta, eu esclareço que quando da apreciação do pedido de impeachment no ano passado, em 2019, de autoria do mesmo requerente deste que é objeto da questão de ordem, foi homologado o parecer número 4 pela mesa diretora de 2018, de autoria do Procurador-Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde estabeleceu o regramento e orientação quanto à tramitação daquele procedimento à luz do Decreto-Lei 201 de 67 e jurisprudência a respeito da matéria. Nesse parecer, ficou assentado com amparo na decisão prolatada pelo Emérito Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do mandado de segurança 20.941 do Distrito Federal, que cabe ao presidente da Câmara Municipal exercer prerrogativa implícita ou inerente de juízo de admissibilidade da denúncia. Por outro lado, eu esclareço que, no caso presente, eu não fiz julgamento de mérito. Eu apenas, e tão somente, verifiquei que as 3 imputações de prática de infrações não têm respaldo na decisão do impeachment no processo julgado, prolatado pela Câmara, naquele julgamento. Foi adiado por 2 sessões o projeto que estabelece incentivos e benefícios para o pagamento de receitas administradas pela Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário da Secretaria de Fazenda, considerando-se a crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. Também adiado por 2 sessões o projeto que garante direito aos servidores e empregados públicos dos poderes executivo e legislativo e do Tribunal de Contas do município. Em sua comunicação de liderança, o vereador Raimon destacou a crise do turismo e a importância de se ajudar o setor, que é fundamental para a economia da cidade. O setor de turismo tem grande capilaridade e impacta mais de 50 outros setores da economia. Em todo o Brasil são vendidos atualmente quase 300 mil veículos para alimentar o setor, assim como 600 mil camas e cadeiras, 200 mil televisores, 200 mil chuveiros e 9 milhões de roupas de cama e banho para a hotelaria. Considerando que o Rio de Janeiro é responsável por quase 1/3 do fluxo
de turistas do Brasil. É inegável a importância do turismo na economia carioca. O plenário também adiou por uma sessão o projeto que inclui os guias de turismo no programa de renda condicionada enquanto durar o estado de calamidade pública ou de emergência no município do Rio. Eu quero parabenizar o vereador Raimon, porque tem procurado a Comissão de Justiça para poder sanar os vícios de inconstitucionalidade que existem nesses projetos. O vereador Tiago, presidente da comissão, tem feito um esforço grande para poder fazer com que esses projetos, de alguma forma, possam vir a ser aprovados. Mas a retórica é o seguinte, o vereador Raimon, numa intenção muito positiva, ele tem dado benefícios que são de competência exclusiva do Poder Executivo, né? E do jeito que está o projeto, não é possível passar por, eu digo assim, os audiovisuais, os camelôs, enfim, que são pautas que são muito caras ao vereador Raimon, mas também que são muito caras a todos os vereadores. Todos os vereadores aqui querem muito bem os camelôs, todos os vereadores aqui querem muito bem audiovisual, todos os vereadores aqui querem muito bem aos guias turísticos. Só que tem que saber qual é que vai ser a implementação desse projeto. Se nós vamos fazer um projeto e vamos jogar no colo do Executivo algo inexequível e inconstitucional. O vereador Leonel Brizola pediu adiamento do projeto que autoriza o Executivo a abrir crédito especial em 2020 em favor da Fundação Rio Águas. Esse debate sobre o saneamento, ele requer um debate mais apurado. Eu entendo a boa intenção da prefeitura, talvez, de fazer um fundo, mas ele abre, sim, uma potencial abertura para a privatização do saneamento. Isso é uma questão séria. Todo local onde foi feita a privatização do saneamento, está sendo revisto no mundo, né? Eu quero citar exemplos que aconteceu na Nigéria, inclusive que a Shell privatizou o estabelecimento, parte da água da Nigéria, e um problema gravíssimo em setores contaminando a água com petróleo. Ou na cidade do Cabo, na África do Sul, onde tem um dia zero da água, para poder fazer justamente o não uso da água para não acabar. Ou seja, a Coca-Cola, que é dona da água. No México, aliás, é uma questão de soberania, né, porque traz a questão das águas, né, e só há 3% de água potável no mundo. Acho que o vereador Leonel Brizola levanta uma questão que precisa realmente ser discutida por nós, vereadores. Eu acho até não durante a discussão da inclusão, né, no orçamento dos recursos do Fundo para Saneamento Básico. Eu, pessoalmente, votaria a favor, sou a favor, e acho que a gente tem que, inclusive, de alguma forma, apressar o trâmite dessa matéria, para não ficar sobre nós a mácula de não termos, né, permitido que a Prefeitura recebesse os recursos necessários para, enfim, colaborar, né, contribuir aí com o saneamento básico. Os parlamentares que me antecederam foram unânimes em falar sobre a contrariedade em relação à privatização da SEDAI. E aí eu vi alguns argumentos que são muito curiosos. O vereador Raimon, por exemplo, vem aqui e fala que saneamento é direito. Mas saneamento é direito, e aqui no Rio de Janeiro, 70% do esgoto não é tratado. Então é um direito que hoje, por essa SEDAI que aí está, não é assegurado. Dizem que a SEDAI é uma empresa superavitária. A SEDAI dá lucro, mas veja só. Qual é a dificuldade que você tem uma empresa do governo que ela é monopolista? Ou alguém aqui pode escolher se paga a conta de água na SEDAI ou paga em algum outro lugar? Não, você tem que pagar na SEDAI. Quem é que diz quanto é que você paga? É o governo do Estado do Rio de Janeiro. Então quer dizer que o governo do Estado do Rio de Janeiro pega um papel e uma caneta e diz quanto que todo mundo paga na conta de água. E aí é algum mérito a empresa ser superavitária? Eu simplesmente escolho quanto é que vai gastar. Se eu quero colocar 1 bilhão na SEDAI, o carioca paga 30 de conta de água. Se eu quero colocar 2, paga 60. Se eu quero colocar 3, paga 90. O fato de ser superavitário não quer dizer nada. Só quer dizer que o governo errou na canetada. Está cobrando mais do que deveria do cidadão. E se ser superavitária fosse argumento, é só o governador do estado pegar e aumentar mais a conta de água.
Ou alguém vai conseguir bater na porta de alguma outra empresa para comprar água? Ou então para usar os serviços de outra empresa de saneamento? É óbvio que não. O projeto saiu da ordem do dia para receber emendas por 2 dias úteis. Depois, os vereadores aprovaram um projeto que trata da vacinação de adolescentes contra o vírus HPV nas suas próprias escolas. Também foi aprovado em segunda discussão o projeto que cria um monumento à Bíblia na Praça de Inhaúma, na zona norte do Rio. Uma nova sessão extraordinária foi convocada para a próxima quinta-feira, às 15h. Quem ainda não pagou o IPTU desse ano pode parcelar em até 5 vezes sem juros, incluindo as cotas já vencidas. Mas fique atento aos prazos. Os interessados têm até o dia 30 desse mês para fazer a adesão. O mesmo se aplica à taxa de coleta domiciliar de lixo. O benefício pode ser obtido no site Carioca Digital. O endereço eletrônico é carioca.rio. E você vai ver no próximo bloco, o Museu Virtual preserva a memória de jovens negros do Complexo do Alemão. Falamos com orgulho, como sociedade civil, que afortunadamente o Brasil tem um excelente programa de enfrentamento das hepatites virais. E certamente conseguirá, até 2030, eliminar o grave problema das hepatites B e C, que afeta grande parte da população brasileira. Hoje em dia, o Ministério da Saúde disponibiliza os melhores medicamentos existentes no mundo para todos os infectados com qualquer dano no fígado e de uma maneira simples e sem burocracia. Toda pessoa deve procurar fazer o teste das hepatites na próxima consulta médica, porque, se infectado, certamente resultará curado da hepatite C ou, pelo menos, controlando a hepatite B. O Brasil é um exemplo para o mundo. Parabéns, Brasil! Garçons tentam retomar ao novo normal, usando máscaras no atendimento ao público. De acordo com o sindicato da categoria, foram suspensos entre 5 a 6 mil contratos de trabalho por causa da pandemia. As categorias de garçons, barman e maîtres foram algumas das mais afetadas com a suspensão das atividades econômicas na cidade em virtude da pandemia do novo coronavírus. O sindicato que as representa reuniu informações preocupantes durante os últimos 4 meses. Foi um impacto muito grande no setor, porque o garçom tem praticamente no município aqui do Rio de Janeiro, no estado de Janeiro, ele ficou sem atividade, ficou de março até os meados de julho, praticamente zero de atividade, né? E o garçom tem a particularidade, por mais que tiveram programas de ajuda emergencial, mas o grande benefício que ele tem durante o atendimento, que é as gorjetas, as gratificações, isso não foi praticamente contemplada nesse auxílio emergencial. Então, nós tivemos praticamente quase que a totalidade dos trabalhadores com a redução drástica na sua remuneração no sustento das suas famílias. O contrato de trabalho suspenso, nós tivemos aqui na nossa entidade, né, 1.200 empresas que comunicaram a suspensão do contrato de trabalho pelo período dos 2 meses que foi oferecido. Ou seja, se levar em consideração a média de 5 trabalhadores, dá mais de 6 mil, dá aproximadamente entre 5 a 6 mil trabalhadores que tiveram seu contrato de trabalho suspenso. Esses que tiveram o contrato de trabalho suspenso. Em termos de rescisão, estima-se que mais de 1.000 postos de trabalho foram extintos nesse período da pandemia. A figura do garçom, cantada em verso e prosa, está diferente. Os atendentes agora circulam pelos salões dos restaurantes mascarados. Os guardanapos de pano foram para o fundo da gaveta, talheres são esterilizados e entregues embalados. Os dispensers de álcool em gel estão espalhados por mesas, banheiros e toda a parte. Alguns estabelecimentos estão investindo até em cortesias para aumentar o movimento. Oferece o álcool em gel que o cliente pode estar utilizando na mesa e, posteriormente, pode estar levando ao seu escritório para a sua área de serviço. Temos também máscara descartáveis prontamente aqui embaladas, que o cliente pode estar trocando aqui ao vir no Curta Carioca. Todo o nosso material está sendo bem embaladinho, tudo bem higienizado individualmente. Nossos pratos vão para a mesa dessa maneira, com plástico isofilme isolando individualmente. Nosso talher, gente, é embalado assim, tá bom? No caso das mesas, são isoladas
provisoriamente. Essa daqui, por exemplo, ela está fechada por precaução. Ela não pode ser utilizada, tá certo? Para que a mesa ao lado possa estar respeitando o distanciamento social. Um dos desafios é a própria comunicação. O garçom precisa entender o que o cliente está dizendo, se fazer compreender e garantir o melhor atendimento possível, mantendo o distanciamento social e usando todos os aparatos de proteção. É mais complicado para entender, né? Eles não entendem muito o que a gente fala, porque por causa da máscara, né? Aí às vezes não ouve, aí às vezes eles não entendem que a gente também precisa se proteger, né? Então, mas a gente mantém uma distância, porque eles já estão sentando para almoçar, então eles acabam tirando para falar e esquecem também que a gente tem que proteger, né? E a gente se cuida. O último dia 11, quando se comemora o Dia do Garçom, foi estranho. Na verdade, não tivemos muito a comemorar, né? Nossos colegas de profissão estão passando por enorme dificuldade, todas as casas não tem ninguém trabalhando da forma que era. Algumas casas, infelizmente, não vão conseguir passar por isso. Cativos no imaginário popular, os garçons disponíveis para uma boa conversa, um conselho ou mesmo um puxão de orelha estão contentes em retornar ao trabalho, apreensivos com o futuro e solidários aos colegas que perderam o emprego. E também trabalhadores não ceder à pressão do empresário, ou seja, trabalhar de qualquer jeito. Não. Lembre que você tem uma família e tem que proteger o seu cliente para que ele volte e continue sendo bem atendido e você, no retorno da tua casa, não trazer esse vírus para dentro do seu lar. Então, tem que ter uma consciência de proteção. E sempre aquele negócio, né? Usar a máscara de proteção, trocar as luvas, sempre higienizar a mão e ter o maior cuidado possível para não disseminar esse vírus. Então, clientela, continue aí gratificando, de preferência dá no cartão que dinheiro traz vírus, né? Continua gratificando esse garçom aí que está aí na luta, atendendo vocês e com um sorriso atrás da máscara. Você vai conhecer agora a história de um ator nascido no Complexo do Alemão. Assustado com o número de jovens negros mortos de forma violenta, Maurício Lima resolveu criar o Museu dos Meninos. O projeto é virtual e tem como objetivo preservar histórias. Ele conversou com a repórter Simone Braga e deu mais detalhes sobre o funcionamento do museu. Você vai conhecer o Museu dos Meninos, uma iniciativa artística para preservar a história e a memória de jovens moradores do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. São vídeos com depoimentos de 30 jovens das comunidades que compõem o complexo e arredores. Eu nasci e cresci na Alvorada, no complexo do Alemão, e eu cresci vendo as pessoas serem assassinadas pela violência policial no morro. E eu, de alguma maneira, achava que aquilo era normal, que aquilo era uma condição nossa. E com o passar dos anos eu fui entendendo que isso é parte de um plano, né? Isso é uma operação. E aí, há uns anos atrás, eu encontrei o mapa da violência no Brasil. E aí foi quando eu vi em números tudo aquilo que eu já sabia pela minha vivência. E aí foi quando eu olhei para aqueles números que assim, mostravam que o jovem homem negro é o corpo mais assassinado na nossa sociedade, eu primeiro senti um alívio por estar vivo e depois eu entendi que seria importante que a gente criasse um espaço onde a gente pudesse mapear, preservar e escrever memórias desses jovens enquanto eles ainda estão vivos, porque essas histórias só ganham visibilidade quando morrem. E aí outras pessoas contam essas histórias. Então eu achei que era importante que a gente criasse esse espaço. E aí nasceu esse projeto, Museu dos Meninos. Que é e uma como série ele é realizado? Então, ele é uma série de ações no campo do audiovisual, das artes cênicas e das artes visuais,
que tem como principal ação uma espécie de site, uma espécie de museu virtual feito por 30 vídeos depoimentos de jovens meninos negros do Complexo do Alemão. Inspiração, assim, não posso dizer que muito, mas existe uma pessoa que eu vejo que vale a pena lutar para sair dali e tirar ela junto, que no caso seria minha mãe. Porque só a gente sabe tudo que a gente já passou. A vida é muita coisa e o futuro é onde a gente pode aprender com as coisas e se desenvolver. É a gente ser respeitado, ter uma família, ter pelo que lutar e ter pelo que viver. Eu tenho medo de sair e não voltar mais para casa. Isso é, tipo, todo dia na minha cabeça. E minha saúde mental tá, tipo, quase não existe mais. Um outro lado da favela é realmente esse, é, tipo, é a zoação, é o companheirismo, é a ajuda mútua. Tipo, eu te ajudo e você me ajuda, cara. Pra mim é isso. Tipo, sempre que eu falo o que é favela, pra mim é essa ajuda mútua. E como foi feita essa seleção dos vídeos para formarem esse Museu dos Meninos? Então, foi assim, esse processo que a gente brinca de processo de curadoria foi feito coletivamente. Então, alguns meninos que estão nesse museu são amigos meus de infância, e eu fiz parcerias com algumas instituições que já atuam ali no morro com esses meninos. Foi o coletivo Papo Reto, o Centro Cultural Educap e o Centro Cultural Oca dos Curumins. E aí eles foram indicando meninos. Então foi uma seleção coletiva, assim, comunitária. Um que ia indicando o outro, que indicava outro, que indicava outro. Quais os resultados que você já pode falar para a gente da importância desse projeto? Ele é um projeto artístico, né? Então ele não tem resultados numéricos, assim, né? Ele atua muito sobre a subjetividade dessas pessoas, assim. Mas é muito importante de perceber um aumento na autoestima desses jovens, porque o que é o Museu dos Meninos, senão um espaço onde a gente olha para os nossos corpos, para as nossas, né, para tudo que a gente produz de pensamento, de filosofia, de assim cultura e sempre projetando futuros. Então é muito bonito para mim ver eu, enquanto uma pessoa que nasceu ali, sabe, onde toda a minha família vive ali dentro, poder fazer um projeto que acontece inteiramente ali dentro, sabe, e que movimenta aquelas pessoas não só de muitas maneiras, né, afetivamente e economicamente também, porque esse projeto foi feito com uma bolsa que eu ganhei de uma fundação cultural holandesa chamada Prins Claus Fund. Então a gente fez todo, né, o projeto movimentando economicamente aquela na região. Então para mim tem sido muito positivo, assim, ver como esses jovens hoje conseguem se olhar como produtores de pensamento. Existe a possibilidade de serem gravados mais vídeos? Olha, a minha ideia e o meu desejo é que esse projeto ele é um museu vivo. Então o meu plano agora é entrar em todas as comunidades, entrar em todas as favelas e fazer com que esse museu seja um museu que possa sempre agregar mais e mais histórias.
E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se vê.